É isso aí, massa do Galo! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Apaixonados pelo Galo. Meu nome é Caio e é sempre um prazer ter você por aqui. Já vai deixando aquele like que fortalece demais o nosso trabalho. Tamo junto. Obrigado pelo like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e ative o sino das notificações para você não perder nenhum conteúdo. Lembrando que aqui tem vídeos todos os dias de informação do Clube Atlético Mineiro. Normalmente a gente posta 2 vídeos aí por dia, 2 vídeos de giro de notícia. Vamos começar aí o vídeo de hoje, as informações quentes, né? O vídeo está bem interessante. Vamos falar aqui sobre uma informação confirmada aí sobre o Bruno Henrique, né? Fica comigo até o final do vídeo. Vamos falar também sobre a lista vazada aí de possíveis reforços do Atlético. Vamos falar disso também. E vamos falar também sobre a questão aí do Galo buscar um atacante de peso, né? Vamos esclarecer mais ou menos esse assunto para vocês. Bom, vamos começar falando aqui sobre a lista, né? A lista que foi vazada, né? Eu vi hoje no canal Bica Galo, né? O Marcos Geves dando os créditos aqui. Uma lista, ele pegou uma lista ali, vários nomes, né? Pelo Fred Augusto, pelo canal Eu Acredito, a apuração deles mesmo do Bica Galo, enfim. E uma página do Instagram também, né? Aí ele foi juntando, né, os vazamentos aí de possíveis nomes que o Atlético pode buscar aí nessa janela, né? Começar pelo Kelvin, né, o lateral direito do Atlético Paranaense, né, o jogador muito interessante, que era do Atlético Paranaense, né? Eu vou mostrar para vocês aqui o transfer market dele. Aí na tela o transfer market do Kelvin, né? Kelvin, que é lateral direito, ele era do Atlético Paranaense, hoje ele está no CSKA de Moscou, tá? Ele está avaliado em 5 milhões de euros, né? Um jogador que não é tão caro assim, e ele é titular lá, ele é importante até, tem lá em vários jogos, né? Ele é importante até, ele tem 23 anos de idade, tá? Fez 15 jogos em 18 possíveis nessa temporada, marcou aí 3 gols, deu 5 assistências. Então, em 15 jogos, ele fez aí 5 participações em gols. Jogos como titular, 61%, minutos em campo, 62% e participações em gol, aí 18% em 15 jogos, né? Então é interessante pra caramba esse jogador, tá? Desde o Atlético Paranaense, que quando o Atlético Paranaense foi campeão da Sul-Americana, ele foi um jogador bastante importante nessa campanha do Atlético. Foi um jogador que não deixou a desejar para nenhum outro lateral do futebol brasileiro na época e hoje menos ainda, né? Tá mais escasso do que naquela época de laterais direitos. Então tá aí o primeiro nome do Kelvin, né? Da lista aí. Vamos para o segundo nome. O segundo nome aqui é do Arthur, né? O Arthur é lateral, que foi revelado aqui no América, tá? Ele tem 21 anos, avaliado em 5 milhões de euros também. Só que ele é do Bayer Leverkusen, né? O contrato dele vence em 2028, contrato longo ainda. E ele tem aí, em 15 possíveis jogos, ele tem 6 jogos jogados, né? E 0 gols e 1 assistência, né? Aqui 13% de jogos como titular, né? 15% de minutos em campo e 3% de participação em gols. Mas esses números aqui, né, não fazem jus ao jogador que é o Arthur, né? A gente viu ele aqui no América, também eu vi alguns jogos do Bayer Leverkusen na temporada passada, né? Isso aqui é dessa temporada, né? 4-25. E na temporada 23, né, que ele jogou uma barbaridade também é campeão por lá, né? Então é interessante, né? Eu não sei se o Leverkusen irá liberar, mas foi um dos nomes aí vazados. O próximo jogador é o Christian Barletta, né? Christian Barletta, que ele pertence ao Sport Recife, tá? Ele é um jogador que é ponta, aí já não é um jogador consolidado, né? Aí já é um jogador, ele é ponta direita, já é um jogador que é mais uma aposta, né? Ele tem 23 anos também, joga no Sport de Recife, né? Ele é 1,5 milhão de euros, né? Ele é avaliado, perdão, em 1 milhão de euros, né? Nasceu em Limeira e tudo mais, ponta direita, 1,78 de altura, né? Fez uma baita de uma Série B aí com o Sport, né? Participou aí de 13 gols na temporada do Sport. Então é bem interessante esse jogador também, só que aí viria para ser realmente testado, né?
clube grande. Então vamos ver se discorre bem essa negociação. O fato é que é um bom jogador, tá? Inclusive jogou bastante contra o Atlético na Copa do Brasil, né? Que o Atlético quase foi eliminado pro Sport, ele jogou bastante, um dos melhores em campo. O próximo nome aqui da lista é o Wanderson do Internacional, ele aparece que jogador um pouquinho mais caro aí, 6 milhões de euros, aí já tem 30 anos também, ele é ponta esquerda, né? 1,75 de altura. Também é um jogador que não é tão consolidado, mas é um bom jogador aí para poder compor o elenco do Atlético, né? Então, o Atlético poderia também investir nesse jogador. O Arthur também do Zenit, né? Passou aqui pelo Bragantino, né? Teve sua grande aparição aqui no Bragantino, passou pelo Palmeiras, tem que 3 brasileirões, né? Conquistado aí com o Palmeiras. Ele já é avaliado em 8 milhões de euros e ele tem 26 anos, né? Não sei se o Atlético pagaria isso aqui, né? Por ele, mas é um jogador que tem o interesse do Galo em tentar trazê-lo, beleza? Então essa foi a lista passada lá no canal Bica Galo pelo Marcos Geves, tá? A gente só replicou essa lista aqui, né? E até então bons nomes sendo especulados no Atlético. Vamos ver se vão ser contratados nomes aí pelo menos parecidos, né? Nomes aí que tem o peso aí desses nomes que foram especulados, exceção aí do Barleta, né? Do Sport. Bom, a informação ainda é que o Galo busca um atacante de peso, tá? E o restante é para compor o elenco. Então, esse atacante de peso que o Galo está tentando buscar, eu vou trazer daqui a pouco para vocês um desses atacantes de peso, né? Porque abre negociação com vários, né? E aí o primeiro que der certo fecha. E o Lemos, né? Outra informação aqui é sobre o Maurício Lemos. Ele pode estar fechando com o Vasco, tá? Ele está em negociações, não estão ainda avançadas, mas o Lemos pode sim fechar nos próximos dias com o Vasco da Gama. Lembrando que o contrato dele com o Atlético vai até final de 2025. Bom, vamos falar aqui então do um possível atacante de peso. E a gente já tinha passado aqui a informação e a nossa informação foi confirmada pelo Thiago Fernandes, né? Trata-se dele, Bruno Henrique, né? O Atlético mira sim a contratação do Bruno Henrique. Lembrem que eu falei com vocês, né, alguns vídeos atrás, que muita gente estava dando essa história de Bruno Henrique no Galo uma loucura, não tem a menor possibilidade. Eu acho muito difícil, tá? Mas a informação, lembra que a gente trouxe aqui? Mano, ó, Bruno Henrique tem realmente o interesse do Atlético. O Atlético pode não conseguir fechar o negócio, mas tem um interesse sim. O Galo vai tentar buscar se o Flamengo der mole, né? Se o Flamengo der ali uma rateada, o Galo tá olhando, tá analisando. E aí a informação que a gente passou aqui foi confirmada pelo Thiago Fernandes. Eu vou colocar o áudio aqui do Thiago Fernandes falando sobre essa informação do Bruno Henrique. Vamos ouvir aqui o áudio do Thiago Fernandes falando sobre o interesse do Galo no Bruno Henrique. Que eu posso trazer? O Atlético tem interesse na contratação de Bruno Henrique. Ontem eu trouxe aqui no Preto e no Branco, ao lado do meu amigo Guilherme Presunto, que uma fonte ligada ao Fabrício Bruno, ligada ao Bruno Henrique, me disse que era cascata essa negociação. No entanto, o Atlético tem sim interesse. O Atlético não formalizou uma proposta, ainda não avançou nas tratativas, mas gostaria de contar com o Bruno Henrique. Até porque o Atlético busca 2 pontas no mercado. E aí queria um ponta que pudesse impactar nessa janela de transferências. A ideia, a princípio, era Soteldo, atacante de 27 anos que pertence ao Santos. No entanto, o Santos não quer liberar por cerca de 5 milhões de dólares, que é o valor que o Atlético estava disposto a oferecer, que era o valor da opção de compra no contrato de empréstimo de Soteldo ao Grêmio, que se encerrou em 31 de dezembro de 2024. O que o Santos quer é um valor maior, e o Atlético não vai pagar mais do que esses 5 milhões de dólares. Então, o que o Atlético fez? Procura Bruno Henrique, cogita a contratação do atacante de 34 anos que pertence ao Flamengo, e quer contratá-lo
para a atual temporada. É um desejo do técnico Cuca ter um ataque mais reforçado, um ataque com jogadores mais tarimbados, até porque a saída de Paulinho exige que o Atlético vá ao mercado para buscar um substituto para esse atacante que foi vendido ao Palmeiras por 18 milhões de euros. E aí, Bruno Henrique surge como uma alternativa, uma possibilidade para reforçar este elenco atleticano. Bruno Henrique é um nome que agrada muito ao técnico Cuca e também agrada à diretoria de futebol do Atlético. Ele então É isso aí. Então, Bruno Henrique agrada ao Atlético, sim. Ah, cara, mas agrada qualquer clube, sim. Mas a informação que a gente tinha passado aqui antes foi que não acabou a história de Bruno Henrique no Atlético. É muito complicado a negociação, tirar ele do Flamengo, sim, é muito complicado. Mas, gente, tudo pode acontecer. Se os donos do Galo chegarem dinheiro, o Bruno Henrique tem 34 anos. Dependendo do dinheiro que chegar, o Flamengo não segura. Então, gente, tudo negociado. É difícil acontecer? Sim, é difícil. Mas a informação que a gente trouxe aqui foi o quê? Não acabou a história de Bruno Henrique. O Atlético ainda tem interesse no jogador. Muita gente falando que era mentira, que é isso, que é aquilo outro. Mas não, aqui a gente está trabalhando com seriedade. Então, Bruno Henrique interessa ao Atlético, eu volto a repetir. Mas não é uma negociação fácil, obviamente, como todos vocês sabem, né? Mas interessa ao Galo para o plantel de 2025. Informação confirmada aí pelo Thiago Fernandes. Um forte abraço a todos vocês. Cuidem-se, fiquem com Deus. E fui. Tchau!